então, do Atlético Paranaense, o rubro-negro, que tem novidades para o jogo de hoje, não é isso, Alexandre Senechal? Boa tarde. Que também a Mari Becker, o Júlio Rutz, meus amigos Yuri Alves e Israel Baroni aí na técnica e, claro, nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News FM, tanto na rádio quanto no YouTube, no Jovem Pan Grupo RIC. O Atlético tem novidades para hoje, Niares. Tem a volta de um jogador que cumpriu 2 jogos de suspensão, o Thiago Heleno, o zagueiro do Furacão, foi expulso naquela confusão, naquela briga do Atletiba, e também naquele mesmo jogo recebeu o 3º cartão amarelo. Então ele cumpriu 2 partidas de suspensão e agora está à disposição novamente do técnico Paulo Turra. Ele que deve fazer a zaga ao lado ou do Pedro Henrique ou do Zé Ivaldo. Já vou passar uma provável escalação do Atlético, mas vou segurar o nosso ouvinte, né? Vou deixar isso mais pra frente aqui no nosso bate-pronto, que a gente tem bastante coisa para falar do Furacão hoje. Furacão que entra em campo às 7h15, transmissão da Jovem Pan News FM começa às 6 da tarde, como você disse, eu, você e Felipe Dalck lá na Arena da Baixada. E o Atlético tem um objetivo muito claro, a gente já vem falando sobre isso nos últimos programas, que é vencer o FC Cascavel, chegar a 9 vitórias em 10 jogos, para conseguir a primeira colocação, garantir já neste jogo a primeira colocação e aí mandar lá para Londrina na última rodada, no outro domingo, né? A gente tem domingo de carnaval agora, não tem rodada do Paranaense, só tem o jogo adiado entre Cascavel e Coritiba lá no Olímpico Regional. Então só no outro domingo a partida do Furacão, a finalíssima da primeira fase do Campeonato Paranaense, Londrina e Atlético lá no Estádio do Café. Paulo Turra continua com aquela ideia de rodízio do elenco. Ele jogou com os titulares as 3 primeiras partidas do ano e depois começou a fazer essas mudanças, né? O Atlético terá mais mudanças para hoje, eu vou falar sobre isso também mais para frente aqui no Bate Pronto. E o técnico Paulo Turra falou ali com o pessoal da Furacão Live, aquela entrevista pré-jogo que a comunicação do Atlético sempre disponibiliza para a gente. Lembrando que o Atlético não abre os treinos para a imprensa, não abre janela de imprensa fora das partidas para a gente poder conversar com os personagens. Então, a gente traz aqui um áudio da Furacão Live do técnico Paulo Turra, falando sobre esse rodízio, falando sobre um balanço que ele faz das primeiras 9 partidas que o Atlético fez no estadual e também, claro, já projetando esse jogão de hoje. Atlético e Cascavel, lá na Arena da Baixada, 7h15 da noite. Da programação que nós fizemos no início da temporada, os primeiros 3 jogos era para nós alicerçarmos e termos uma garantia de que a gente iria conseguir as 3 vitórias para a gente iniciar bem o campeonato, e a partir daí a gente começou a dar oportunidade, nós começamos a dar oportunidade para todos os nossos jogadores. São jogadores de uma qualidade excelente, onde que nos dá esse suporte para a gente colocar todo mundo jogando, seja entrando de titular ou entrando durante o jogo, mas todos com a mentalidade e o mais importante de tudo, todos sabendo o que vão fazer, com e sem a bola. Que a gente bate na tecla, são os comportamentos e as nossas ideias. Então isso facilita bastante e por isso que a gente está conseguindo vitórias, bons resultados, mas também, acima de tudo, fazendo com que o Atlético seja cada vez mais forte. Nós somos fortes, nós temos que vencer, é a cultura do vencer e é assim que a gente, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, a gente vai mentalizando e vai se fortalecendo nesses aspectos. O Paulo Turra usando palavras que ele costuma usar, né, nas entrevistas dele, o tal do alicerçar a equipe, que ele quer montar essa base, mesmo fazendo bastante mudanças jogo a jogo. Ele quer deixar o time com a cara dele, lembrando muito o time do Felipão ano passado, mas com algumas alternativas táticas. A gente já debateu bastante sobre isso no Bate Pronto e com certeza vai falar sobre isso também na nossa jornada esportiva de hoje durante o jogo. E também falando sobre a cultura do vencer, né? Desde a primeira rodada, as entrevistas depois da goleada contra o Rio Branco, lá em Paranaguá por 4-0 na estreia do Atlético, os jogadores e o técnico Paulo Turra têm dito: o Furacão quer vencer o Paranaense, o Furacão quer voltar a conquistar o título, o estadual é importante, e é nessa toada que o Atlético se prepara para mais um desafio na competição, agora contra o FC Cascavel, lá na Arena da Baixada. A Furacão Live também disponibilizou uma entrevista com o Coelho, atacante Tomás Coelho, argentino de 22 anos, tem sido um dos destaques do Atlético, principalmente agora após a saída do Vitinho para o Bragantino, Vitinho que tinha empréstimo até o meio do ano, e o Atlético não iria exercer a opção de compra junto ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, então o Vitinho foi lá para o Bragantino. O Coelho assumiu a posição na ponta esquerda, o Coelho não deve ser titular pelas informações que eu tenho,
nessa partida de hoje, mas tem sido importante mesmo quando entra do banco de reservas e é o dono da posição na ponta esquerda quando o Terans joga por dentro, né? Quando o Terans joga aberto, o Paulo Turra tem preferido utilizar o Terans e o Canóbio com o Vitor Bueno no meio. Mas vamos ouvir também o Coelho falando de mais um desafio do Furacão na temporada. Acredito que coletivamente vem sendo bom, individualmente também todo mundo tem essa oportunidade. No meu caso, sempre trato de aproveitar os minutos que o treinador me coloca em campo e os momentos que fica de fora, sempre tirando para cima o time, apoiando desde o lugar que a gente está. Né? Tomara que possa convertir muitos gols, independentemente da jogada. Uma qualidade sim, sempre trato de fazer, de tentar fazer, né? Mas às vezes sai, às vezes não, mas sempre treinando para conseguir melhorar. Coelho treinando para conseguir melhorar e para conseguir virar esse titular absoluto do técnico Paulo Turra. Paulo Turra tem feito rodízios, a informação que eu tenho é que jogarão do meio para frente Vitor Bueno, Terans, Canóbio e o artilheiro do Campeonato Paranaense com 7 gols, o camisa 92, Pablo Felipe, ele que, por enquanto, né, tem sido o titular absoluto da posição, mas com a volta do Vitor Roque, a gente ainda tem essa dúvida, né? Vai jogar Vitor Roque? Vai jogar Pablo? Vão jogar juntos? Como é que o Paulo Turra vai montar esse time? Já trago a escalação do Atlético provável para esse jogo, tem mais desfalques, vou falar sobre isso também daqui a pouco, mas queria jogar para vocês de volta aí no estúdio para analisarem essas primeiras falas do técnico Paulo Turra e do Coelho e também um pouquinho dessa partida do Furacão hoje à noite contra o UFC Cascavel, lá na Arena da Baixada, com transmissão nossa, como sempre, na Jovem Pan News FM. Legal, Alexandre Senechal trazendo aí as primeiras informações do Atlético, a palavra do Paulo Turra e também do atacante Coelho. E quando ele falou ali já, né, eu achei que ele ia falar do já, que já ia jogar, mas já ele traz mais informações. Já levou levou um gancho. Tem informações do já também, viu, Linhares? Já informações do sobre o já. Isso. Bom, Felipe Dalck, o Atlético tem hoje a volta aí do Thiago Heleno, né, o general que cumpriu 2 partidas de suspensão por conta lá da expulsão no Atletiba, também tomou o 3º cartão amarelo e tá de volta aí a zaga do Atlético. O Vitor Roque já está à disposição, né? O Paulo Turra agora vai quebrar a cabeça como é que vai encaixar o Vitor Roque no time. Tem os atacantes em excepcional fase, né? Canóbio tá jogando muito, o Pablo nem se fala, 7 gols no campeonato, o Coelho cada vez que entra mete gol também, né? O Vitinho foi embora, pelo menos é um problema a menos aí para ele pensar, né? Enfim, o Atlético tem esse jogo com o Cascavel hoje para consolidar a primeira posição do campeonato, é só vencer e já garante o primeiro lugar nessa primeira fase. Assim como aconteceu no ano passado, né? Eu creio que o Vitor Roque tá cada vez mais pronto, né? Até porque com o tempo passando, mas o Vitor Roque vai ser opção no banco de reservas nesse início aí. Acho que ainda mais com a moral que o Pablo recebeu nesses últimos dias e a tendência, se o Pablo continuar fazendo gols, é que continue desse jeito. Só que talvez o Pablo saia do jogo mais cedo, né? Pro Vitor Roque ter mais minutagem, né? Jogar, sei lá, 45 minutos, 35, entrar com 10, 15 de segundo tempo. Então, assim, vai depender muito do desempenho atual do Pablo. Se ele continuar fazendo os gols que ele tá fazendo, eu creio que é natural que ele seja mantido entre os titulares. O torcedor se pergunta, e cabem os dois ao mesmo tempo no time? Não acho que caiba. Eu acho que se você colocar o Vitor Roque pra ponta, vai matar ele. Eu acho que vai tirar ele tirar o Pablo da área também pra jogar pelo lado. Não tem jeito. Pode ser que você descartaria também. Não tem jeito. Turra também, no caso. Não tem jeito. Eu não creio numa mudança tão grande assim de sistema tático mesmo, né? De sistema de jogo pra colocar os dois juntos, né? Para que nenhum deles perca as suas características principais, que é finalização, movimentação, facão, né? Que daí seriam os dois jogadores como centroavantes, entre aspas, né? Só funcionaria num 4-4-2, num 3-5-2. Mas uma forma de jogar que o Atlético, eu não vejo o Atlético jogando. O Atlético joga muito com os pontas. E eu acho que o Paulo Turra vai trabalhar muito mais aquele negócio de Terans e Vitor Bueno do que de Pablo e Vitor Roque. Para ser bem sincero. Eu tô achando isso. Hoje o jogo pro Atlético quer garantir a primeira colocação, é claro. E o Cascavel também joga a vida, né? Sim. Se o Cascavel perder hoje, perder pro Coritiba, por exemplo, no final de semana, arrisca ficar de fora. Exato.
arrisca ficar de fora. Vai pôr a classificação. Sim, então, aí. Arrisca ficar de fora. E daí eu acho que isso vai facilitar, entre aspas, pro Atlético. Porque eu acho que o Cascavel vai ter que se soltar um pouquinho mais, vai ter que jogar um pouquinho mais do que tem jogado. Não vai poder vir aqui pensando em empatar em 0-0. Porque o Atlético vai engolir. O Atlético tem feito muito gol no início do jogo. E isso tem sido extremamente importante pro Atlético garantir as vitórias, né? Então eu creio que hoje um jogo vai ser muito legal, muito bom na Arena Baixada. Que eu tenho certeza que a torcida tá bem curiosa para ver o Vitor Roque entrar pelo menos uns 15 minutinhos. Vamos acompanhar este jogo a partir das 6 da tarde. Tem o nosso aquecimento, o nosso pré-jogo lá direto da Arena da Baixada. O jogo começa às 7h15 da noite.